Olá, pequenos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam se cuidando. E olha lá, corre lá, pega a sua apostila se você ainda não pegou, e a gente vai recapitular o que nós deveríamos ter feito essa semana, tá? E como a gente terminou a última aula. Na página 23, tem duas coisas que nós precisávamos ter feito durante a semana. Se você não fez, você ainda tem uma chance de fazer e deixar o seu material certinho, todo feito, e a gente ficar junto. Combinado? Página 23 diz o seguinte, então. Pesquise um pouco mais sobre a sanfona e onde ela é mais usada nas várias regiões do Brasil e traga para a próxima aula para a gente compartilhar essa informação. Ok? Também tem uma pesquisa aí, ó, sobre instrumentos indígenas, de origem indígena. Então pesquisa vários instrumentos. Eu até comentei que, às vezes, quando a gente vai pesquisar no Google, enfim, na rede, a gente descobre que alguns instrumentos indígenas, alguns instrumentos africanos, ambos, às vezes é o mesmo instrumento, e tanto a África quanto os índios dizem que eles criaram. Ainda existe, tá? Uma certa contradição aí, porque tem um monte de instrumento que, devido à nossa falta de tecnologia do passado, não tem aí um registro certo. Ou que começa num país, né? Então iniciou o instrumento aqui e de repente ele foi para lá do outro lado e foi aperfeiçoado. Então existe essa em pensar que mais de um país contribuiu para a construção desse instrumento. Então, se você pesquisou um instrumento e aparece que ele teve origem em um lugar e depois aparece que ele tem outro, não tem problema, tá? Não está errada a sua pesquisa. Pode acontecer. E nós vamos seguir então na página 24, falando agora sobre outra coisa, que é sobre a música erudita ou a música clássica. Então a gente aprendeu que existe um monte de música e um monte de instrumentos que fazem parte, né? Então, de forma tradicional. Então, se eu tiver um ritmo, por exemplo, o sertanejo. O que não pode faltar no sertanejo? Ou na moda de viola, né? Sempre tem um violão, uma sanfona. São instrumentos típicos daquele estilo musical. Por exemplo, o samba sempre vai ter um cavaquinho, um pandeiro para acompanhar. A música clássica também tem as suas características, né? Normalmente são músicas instrumentais, tá? São músicas que não são cantadas, apenas tocadas. O que às vezes vocês falam pra mim, pô, mas essa música é muito chata. Na verdade, não é. É uma questão de gosto e uma questão de prática ao ouvir, né? Então, da página 24 até a página 29, vai falar um pouquinho sobre essa parte da música erudita e sobre um personagem específico, tá? Lógico que a música erudita, a música clássica, tem um monte de pessoas brilhantes aí, mas nós vamos falar nessa apostila, nesses primeiros dias, de um cara conhecidíssimo, famoso, conhecido. Eu já falei conhecido, também já falei famoso, ok? O nome dele nada mais é, nada menos é, não é, do que Beethoven. Uma das pessoas, uma das figuras mais importantes da música clássica, da música erudita, é Beethoven. Nós vamos estudar durante a semana e nós vamos pegar também a nossa flauta para tocar uma das canções dele, mas isso um pouquinho mais para frente. Por hora, nós vamos conhecer um pouquinho da história de Beethoven, da biografia dele, o que ele fez, por que ele se tornou tão importante, quanto tempo ele viveu, onde ele nasceu, tá? Então, ó, relembrando, da página 24 à página 29, vocês farão a leitura dessas páginas. A seguir, nós vamos falar um pouquinho aí, ó, no vídeo da biografia de Beethoven, tá? E as páginas 30 e 31 tem alguns exercícios. Esses exercícios nós faremos juntos na próxima aula, tudo bem? Então eu só quero que vocês leiam, vejam o vídeo até o final para acompanhar um pouquinho da biografia de Beethoven. Se quiser começar a atividade, tudo bem, mas nós faremos, corrigiremos e faremos juntos
na próxima aula, que será online, tá bom? Então, ó, beijinho, assiste o vídeo, fica com Deus, se cuida e até a próxima aula. Ilustrando História. Já imaginou um músico não poder escutar? Pois foi exatamente isso que aconteceu com um dos maiores compositores de toda a história, Ludwig van Beethoven. Ele nasceu em 1770 na cidade de Bonn, na Alemanha, e foi seu pai, um homem muito severo, quem lhe deu suas primeiras aulas de música. Com apenas 5 anos de idade, Beethoven já demonstrava grande habilidade ao piano, e aos 8 passou a ter aulas com o músico Christian Neff, que, impressionado com Beethoven, lhe deu uma profunda formação musical, permitindo que com apenas 11 anos ele se tornasse músico profissional. Aos 16 participou de um recital para o grande compositor Mozart, o qual se impressionou com o talento do jovem Beethoven. Ainda que sua carreira se mostrasse promissora, em casa ele enfrentava momentos muito difíceis. Numa época em que a medicina ainda era limitada, Beethoven perdeu 3 de seus irmãos ainda bebês, além de sua mãe tão amada que veio a falecer de tuberculose quando ele tinha 16 anos. Seu pai mergulhou no vício do alcoolismo e Beethoven, apesar de jovem, se viu obrigado a tornar-se o chefe da família, cuidando de seus 2 irmãos menores, Caspar e Nicolaus. Em 1792, aos 22 anos, Beethoven se mudou para Viena, na Áustria, cidade que era a capital mundial da música e onde viviam os maiores compositores de seu tempo. Em Viena, Beethoven estudou com grandes mestres da música, como Joseph Haydn e Antonio Salieri, e ali compôs todas as suas principais obras. Aos 26 anos, porém, Beethoven começou a perder a audição. Este fato, obviamente, lhe deixou profundamente incomodado e até mesmo envergonhado, mantendo em segredo por muitos anos a sua deficiência. Mas apesar de lhe ter trazido grande sofrimento, Beethoven, ainda assim, continuou a compor. Aos 54 anos, em 1824, 3 anos antes de sua morte, Beethoven compôs uma de suas obras mais conhecidas, a sua 9ª Sinfonia. Dizem que enquanto a escrevia, encostava seu ouvido junto ao piano para que conseguisse ouvir as notas. Talvez a surdez tenha lhe impedido de escutar suas próprias músicas, mas impulsionado pelo amor à sua arte e comprometido com seu talento, Beethoven presenteou o mundo com composições que tocam e tocarão para sempre o coração de toda a humanidade.